Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos peregrinos, nesta alegria de estarmos reunidos neste santuário para podermos celebrar esta Eucaristia. Hoje celebramos a memória de Santa Teresa do Menino Jesus. Unindo a ela, assim, a todo o Carmelo, queremos colocar também as nossas intenções e as intenções do Santo Padre, que nos pede para esse mês que agora estamos a iniciar. Unidos ao Santo Padre, o Papa Leão XIV, que nos pede que nesse mês de outubro rezemos de forma especial pela paz. Nesta Eucaristia, ao Senhor Jesus, por intercessão da Virgem Santa Maria, que conceda a paz tão desejada para o mundo. Queremos também saudar aqueles que rezam conosco e nos acompanham através dos meios de comunicação social, assim também como os grupos inscritos para a nossa missa de hoje, no grupo da Santa Casa de Misericórdia da Guarda, um grupo do Campus Neurológico de Lisboa, sênios do Conselho de Monção, Porto Alegre, Castelo Branco, e os professores aposentados de Vila do Conde do Porto. Queremos também saudar os casais que hoje celebram as suas bodas aqui conosco, dando graças a Deus pela sua vida matrimonial. Diante do Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, peçamos perdão. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Oremos. Senhor nosso Deus, que abris as portas do vosso reino aos pequenos e humildes, fazei que sigamos confiadamente o caminho espiritual de Santa Teresa, para que por sua intercessão cheguemos à revelação da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Neemias. No mês de Nisan, do ano 20 do reinado de Artaxerxes, em que eu era o copeiro-mor, tomei o vinho e servi-o ao rei. Como eu nunca me apresentara triste na sua presença, o rei perguntou-me: por que tens o rosto abatido? Não estás doente, mas certamente tens o coração angustiado. Eu assustei-me, mas respondi ao rei: viva o rei para sempre! Como não havia de andar tão triste se a cidade onde estão os túmulos dos meus pais está em ruínas e as suas portas devoradas pelo fogo? O rei disse-me: então, que desejas fazer? Eu invoquei o Deus dos céus e respondi ao rei: se te agrada, ó rei, e estás contente com o teu servo, manda-me ir a Judá para reconstruir a cidade onde estão os túmulos dos meus pais. O rei, que tinha a rainha a seu lado, perguntou-me: quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? Marquei uma data. O rei concordou e deixou-me partir. Eu disse ainda ao rei: se parecer bem ao rei, deem-me cartas para o governador das províncias ocidental do Eufrates, a fim de me deixarem passar até eu chegar a Judá, e também uma carta para Asaf, intendente do Parque Florestal, a fim de me dar madeira para reconstruir as portas da cidadela do templo, as muralhas da cidade e a casa onde vou morar. O rei concedeu-me, porque a mão bondosa do meu Deus estava comigo. Palavra do Senhor. Se eu de ti me não lembrar, Jerusalém, fique presa a minha língua, fique presa a minha língua. Se eu de ti me não lembrar, Jerusalém, fique presa a minha língua, fique presa a minha língua. Sobre os rios da Babilônia nos sentamos a chorar, com saudades de Sião. Nos salgueiros das suas margens dependuramos nossas harpas. Se eu de
os opressores uma canção de alegria. Cantai-nos um cântico de Sião. Se eu de ti me não lembrar, Jerusalém, fique presa a minha língua, fique presa a minha língua. Como poderíamos nós cantar um cântico do Senhor em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, esquecida fique a minha mão direita. Se eu de ti me não lembrar, Jerusalém, fique presa a minha língua, fique presa a minha língua. Apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti. Se não fizer de Jerusalém a maior das minhas alegrias. Se eu de ti me não lembrar, Jerusalém, fique presa a minha língua, fique presa a minha Aleluia, aleluia, considero todas as coisas como prejuízo para ganhar a Cristo e nele me encontrar. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos iam a caminho de Jerusalém. Quando alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus respondeu-lhe: As raposas têm as suas tocas, e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Depois disse a outro: Segue-me. Ele respondeu: Senhor,
deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Disse-lhe Jesus: deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Tu vai anunciar o reino de Deus. Disse-lhe ainda outro: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa ir-me primeiro, despedir-me da minha família. Jesus respondeu-lhe: quem tiver lançado a mão no arado e olhar para trás, não serve para o reino de Deus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nessa alegria de celebrarmos hoje esta memória festiva de Santa Teresa do Menino Jesus, é uma alegria podermos, sim, acolher mais uma vez a palavra de Deus, que quer sempre iluminar a nossa vida, a nosso caminhar e a nossa fé. Hoje, nesse evangelho que acabamos de escutar, vemos que aqui há uns critérios muito sérios e importantes para podermos anunciar o reino de Deus, para podermos nos tornarmos discípulos de Cristo. São 3 que aqui nos apresenta. E os 3, cada um traz a sua modalidade, de forma que cada um pode tornar-se, para cada um de nós, um desafio, mas também pode ser uma grande catequese no nosso segmento de Jesus. Jesus, logo nesse caminho para Jerusalém, alguém diz que vai seguir Jesus, para onde quer que ele fosse. Jesus logo vai desconcertar esta pessoa para dizer que as raposas têm as suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É desconcertante, sim, porque Jesus diz que há aqui uma exigência para poder segui-lo. E esta exigência é fundamental. Ir desapegado. Desapegado porque Jesus aqui diz que não tem onde reclinar a cabeça. Isso significa um segmento de despojamento. Santo Agostinho até comenta sobre esse texto para dizer que Cristo tornou-se pobre para nos dar a dignidade da riqueza espiritual, para favorecer a nós um lugar no céu. Na segunda resposta, segundo caso, vamos dizer assim, Jesus logo diz para alguém: segue-me. Jesus faz o convite: segue-me. E aqui uma resposta: deixa primeiro eu ir sepultar meu pai. Ou seja, deixa primeiro que meu pai morra, né? E depois eu vou seguir Jesus. Então Jesus vai dizer: deixa que os mortos enterrem e sepultem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. É um segundo ponto também fundamental para a nossa vida. Primeiro, Jesus fala de um desprendimento do nada. Não tem nem onde reclinar a cabeça. Agora fala da família em termos do sepultamento do pai. Mas tu vai anunciar o reino de Deus. Aqui há uma exigência muito importante. Não é que Jesus menospreze o pai ou a mãe ou a família, mas aqui o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar para aquele que faz a opção de ser discípulo de Jesus. E no terceiro, nesse encontro também que Jesus vai realizando, alguém diz que quer seguir Jesus, mas também quer despedir-se da sua família. E Jesus também acaba por desconcertar para dizer que quem tiver lançado a mão no arado e olhar para trás, não serve para o reino de Deus. Tudo isso, meus irmãos, a palavra de Deus mostra-nos essas exigências importantes para que nós, no seguimento de Jesus, na construção do reino de Deus, tenhamos uma consciência de nos perguntarmos qual é a resposta que eu estou a dar a Cristo diante desse segmento, diante do reino de Deus que eu tenho que anunciar. Aqui estou apegado. Quais são as desculpas que eu dou para poder me despojar
para ser livre, para anunciar o reino de Deus. Na primeira leitura que nós escutamos hoje, uma leitura que retrata para nós um encontro muito frutuoso e muito rico entre um copeiro e o rei, o seu rei. Mas também não deixa de ser um encontro cheio de espiritualidade, porque logo nesse encontro, nesse diálogo entre os dois, o próprio copeiro Neemias vai dizer que, em oração, vai pedir a Deus. Há aqui algo que incomoda Neemias. Há aqui algo que entristece o seu coração. E por isso não deixou passar despercebido quando esteve na presença do rei. E o rei, que percebeu que estava abatido, perguntou: por que teu rosto está abatido? Não estás doente? Certamente teu coração está angustiado. O que angustiava o coração de Neemias? A destruição de Jerusalém e do templo do Senhor. Isso deixou seu coração angustiado e triste, mas ainda, é claro, a sua cidade, porque vai falar no túmulo dos seus pais. E ele vai dizer: como não havia de andar tão triste, se a cidade onde estão os túmulos dos meus pais está em ruínas e as suas portas devoradas pelo fogo? Então, que desejas fazer? Pergunta o rei. E assim, nesse momento importante, desse encontro, dessa pergunta crucial, ele vai dizer para o rei, fazer um pedido, que o rei conceda a ele a oportunidade de ir ajudar a reconstruir a sua cidade, reconstruir o templo. Mas para isso pede autorização e pede cartas, com possibilidade também de ser livre nas passagens das províncias e também de conseguir madeira para trabalhar na construção da sua cidade e do templo do Senhor. O que isto revela para nós, meus irmãos? Isto revela para nós que diante, de algo tão fundamental e tão importante para a nossa vida, como aqui retrata, aquilo que é sagrado, muitas vezes diante da nossa fé só há críticas, não há nenhuma ação concreta, apenas críticas. Muitos vivem de braços cruzados e não conseguem arregaçar as mangas para também fazer a sua parte, para que as coisas de Deus e o reino de Deus possam acontecer. Nesse dia em que celebramos essa grande mulher, pequena na sua simplicidade, mas ao mesmo tempo grande, porque tornou-se até mesmo doutora da igreja, a Santa Teresinha do Menino Jesus. O que ardia o seu coração? Muitos retratam a Santa Teresinha como uma santa, às vezes podemos dizer infantil, mas nada de infantilidade, mas de um grande amor e ternura que ela trazia no seu coração. Daquilo que ardia e dava sofrimento ao coração de Neemias, o coração da Teresinha ardia de amor pelo zelo que tinha pelo Senhor e pela salvação das almas. Por isso também tornou-se patrona das missões, juntamente com São Francisco Xavier. Uma jovem monja fechada num convento, tornar-se também patrona das missões. Como é possível se ela nunca saiu ao mundo afora para poder anunciar o reino de Deus? Mas por causa da pulsação do seu coração, pela sua oração constante pela missão da igreja, pelo zelo da salvação das almas, e por isso alcançou esta graça e tantas outras graças que Deus a concedeu. Rezar pelos missionários, rezar pelos sacerdotes, lutar, mesmo que estando cerrada em um convento, mas na liberdade do seu interior, porque vivia livre para o Senhor. Isso tem muito a nos ensinar. Diante de uma sociedade cada vez mais egoísta, diante de tantas coisas que nós acompanhamos, também a vida dos santos nos dá esperança. Esperança de dias melhores. Por quê? Porque confiamos nesse Deus que tudo pode. Nesse encontro do rei com Neemias, vemos que no final dessa leitura vai retratar algo que é muito importante e fundamental, sim, para nós também. Por que que Deus concedeu? O rei concedeu
porque a mão bondosa do meu Deus estava comigo. Quando nós confiamos nessa mão bondosa, quando nós colocamos a nossa esperança nessa mão bondosa de Deus, que está conosco, sim, vamos em frente e não temos medo de enfrentar os desafios, não temos medo de lutar para que esse reino de Deus aconteça. E nem temos medo de dizer sim a Deus nesse projeto dessa construção de anunciar a boa nova do reino de Deus. Por isso, não inventamos desculpas, não criamos apenas situações de críticas na minha paróquia, na minha comunidade, no meu grupo, mas sejamos testemunhos da unidade, testemunhos de fidelidade, de perseverança, no desejo de construir, cada vez mais um reino do amor, um reino de paz e de justiça. Que Santa Teresinha interceda por nós, por toda a Igreja, por todo o Carmelo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora vamos convidar os casais que celebram as suas bodas para que, diante do altar, renove os seus votos, os seus compromissos que um dia fizeram no seu casamento. Então estão aqui conosco nas suas bodas de prata o Helder e a Cristina. Muito bem, e as bodas de ouro temos o Rafael e Maria. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, oremos ao Senhor no íntimo do nosso coração. É o momento oportuno da graça de Deus, e também agradecer e pedirmos para esses dois casais, pelas suas famílias, a perseverança nessa vida matrimonial, no seu sim, que a cada dia eles são chamados a dar. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Então, muitos parabéns. Desejo a todos vós. Como costume, oferecemos o santuário oferece o Santo Terço para que a vida de oração, a presença de Deus esteja sempre constante na vossa família, para que possa sempre perseverar nesse amor e no sacramento que vocês receberam. Muita saúde e muita perseverança. Irmãos e irmãs, invoquemos o Deus dos céus, porque a sua mão bondosa está conosco, dizendo com filial confiança, ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja de Deus, Santa e Católica, para que siga a Cristo, que não tinha onde reclinar a cabeça,
com total confiança e desprendimento, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que têm autoridade em todo o mundo, para que sejam compreensivos e justos e possamos viver em paz e liberdade, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que lançaram as mãos ao arado no serviço da Igreja e dos irmãos, para que não desanimem diante das provações, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que seguem Jesus em castidade, pobreza e obediência, para que o seu exemplo suscite muitas vocações que respondam generosamente ao chamamento recebido, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos peregrinos deste santuário, particularmente pelos que têm o coração angustiado, para que se recordem que a Mãe de Jesus nunca os abandona, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, tem piedade do vosso povo e atendei com paternal bondade as nossas súplicas. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meio ao vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ao proclamarmos as maravilhas que realizastes em Santa Teresa, humildemente vos pedimos, Senhor, que aceiteis a oferta do nosso ministério, como aceitastes os seus méritos, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte. Ao recordar os santos que, por amor do reino dos céus, se consagraram a Cristo, vosso Filho, celebramos a vossa admirável providência. Neles restituís ao homem a santidade original e nos fazeis saborear na terra os dons que reservastes para a vida futura.
Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo esses dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças vos bendisse, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, vos bendisse, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue de Cristo, do vosso Filho, cheio do Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, hoje Santa Teresa do Menino Jesus e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra. Com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo José, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido.
Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Num só coração e numa só alma, usamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Senhor, eu seguirei o vosso exemplo. Eu serei servidor
Oremos. Os sacramentos que recebemos, Senhor, acendam em nós a força daquele amor com que Santa Teresa se consagrou a vós e implorou a vossa misericórdia para todos os homens, por Cristo nosso Senhor. Rezemos agora fazendo assim a nossa consagração a Nossa Senhora. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sob a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, ser o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima, e enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelo século dos séculos. Amém. Totus tuus, Maria, totus tuus, Maria, Mater Christi, Mater Ecclesiae, totus tuus, Maria. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objetos. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelo século dos séculos. Caríssimos irmãos, nesta alegria de termos aqui celebrado esta Eucaristia, que ela continue na nossa vida todos os dias, para darmos o testemunho do amor de Cristo. Desejo a todos vós uma boa continuação do santo dia, boa peregrinação, e assim também saudar mais uma vez aqueles que rezam conosco através dos meios de comunicação social, de modo particular os doentes e aqueles que vivem sozinhos. Não nos esqueçamos de pedir sempre a intercessão dos santos, e queria concluir hoje com uma frase de Santa Teresinha que gosto muito: passarei o meu céu fazendo bem sobre a terra. Esta é a nossa missão também, passar também nossa vida aqui, também fazendo bem sobre a terra. Embora ela de lá interceda por nós, nós também fazemos a nossa parte aqui também. Recebamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.